Olá, tudo bem? Aqui é a primeira apresentação, né? Primeira introdução ao canal, né? No qual eu vou falar de desenho para vocês. Então, vamos começar pelo começo. Quem sou eu? Meu nome é Alexandre Gilbran, eu sou daqui de São Paulo, nasci em 1967. Eu acho que pouco depois eu comecei a desenhar, adoro desenhar, a vida inteira desenhei. Trabalhei com quadrinhos, desenhei para a Marvel, desenho para outras editoras dos Estados Unidos. Atualmente eu continuo fazendo história em quadrinhos, agora para editoras francesas. Trabalho como ilustrador, sou designer e há uns 20 anos, um pouco mais de 20 anos agora, comecei a dar aula. Então, todo esse tempo, e isso eu quero deixar aqui no canal para vocês, todo esse tempo comecei a ensinar tudo que eu aprendi em desenho e continuo aprendendo, né? Continuo vendo sempre o desenho de uma forma diferente e sempre vendo formas diferentes de falar sobre o desenho e mostrar como se desenha. Vamos começar do começo. Todo mundo desenha. O desenho é uma coisa natural. Uma criança começa a desenhar. Ela não pergunta para ninguém, ela desenha o que ela quer, na superfície que ela quer, ela tem liberdade, ela sonha, desenha os pais, desenha o cachorro, se bobear, desenha no cachorro também. A criança é livre, ela desenha o que ela sente e ela sente prazer ao desenho. Desenhar é o ato de gravar, deixar uma marca em outra coisa, uma superfície, um objeto. Por isso nós usamos a palavra grafos, ou gravar, ou glifo, ou gravura. Então aí nós vemos, por exemplo, hierógrafo, hieroglifo, que é a combinação dessas duas palavras. Quando olhamos em história da arte, né, os registros que temos, o ser humano começou a desenhar há muito tempo. Os registros mais antigos são de 40 mil anos. Talvez encontrem coisas mais antigas, porque descobriram que o nosso primo, o Neandertal, também desenhou. Nós temos os registros, né, principalmente em cavernas preservadas, como Altamira, entre outras. Lascaux é outra caverna maravilhosa, que guardou o registro desses desenhos. São desenhos maravilhosos, gente. Assim, são desenhos que é possível perceber o espírito de quem desenhou, a sensibilidade de quem fez aquilo. Nunca saberemos claramente o motivo que os levou a desenhar. Talvez como uma criança hoje, simplesmente viu que podia desenhar e sentiu o prazer de fazer isso. É quase um ato mágico. Talvez os primeiros desenhos tenham sido vistos como magia, mas nunca poderemos saber com certeza se foram homens, mulheres, crianças, idosos, jovens, enfim, quem fez aqueles desenhos. A escrita vem do desenho. A escrita também é um desenho. As primeiras formas de escrever, né, as primeiras linguagens escritas, elas são claramente baseadas em desenhos figurativos. Que é isso, desenhar figuras. As escritas antigas, como por exemplo, os registros mais preservados, ou que nós vemos com mais intensidade, que nós adoramos, hierógrafos, linguagem chinesa, linguagem japonesa, como o kanji, por exemplo, né? A escrita oriental, ela é um desenho maravilhoso. É quase perceptível a figura que está atrás daquilo. Quando chegamos a uma determinada idade, fazemos o quê? Começamos a escrever. A escrita tem regras. Precisamos escrever da esquerda para a direita, no lado ocidental, pelo menos. Precisamos escrever, começar uma linha em cima e terminar a nossa escrita embaixo, dentro de um espaço definido por linhas horizontais. Isso faz com que a pessoa fique presa num monte de regras, desenhando apenas as mesmas coisas. Quem já tem 16 anos, 18 anos, já desenhou milhares de vezes a letra A, a letra B. Desenhou milhares de vezes a mesma coisa, do mesmo jeito, a ponto de nem perceber que está desenhando mais. Então, o que acontece com todos nós? Depois de anos preso a um processo de escrita sobreposto à liberdade do desenho, isso é perdido. O que, na minha opinião,
deveríamos incentivar as crianças de forma específica no desenho. Para as crianças, durante a evolução, assim, o que eu quero dizer, a evolução do aprendizado, não percam a liberdade de se expressar com o desenho. Assim como eu acho também que a linguagem musical deveria ser ensinada desde cedo. O que acontece quando uma pessoa chega numa fase da vida ou um momento que ela decide, né, ou escolhe, eu quero desenhar, eu gosto de desenhar, eu quero desenhar. Aí começa a acontecer uma coisa que é justamente esse ponto que eu quero frisar: o medo, o bloqueio. A pessoa começa a achar que não sabe desenhar, é incompetente, não tem coordenação motora. Quem é considerado um bom desenhista? Alguém que desenha algo de forma fotográfica, por exemplo, de forma realista, né? Então isso é necessário um conjunto de técnicas e práticas para chegar a esse ponto. Mas o que todo mundo vê no final das contas é assim: se eu não sei desenhar um bom retrato, eu não sei desenhar. Eu não vou conseguir provar para os outros e para mim mesmo que eu desenho. Então isso é o primeiro bloqueio. O desenho é tudo no qual nós conseguimos nos expressar. A linguagem do desenho como expressão livre é maravilhosa. Deveria haver primeiro uma liberdade. Eu não consegui acertar o primeiro desenho, no segundo eu vou melhorar um pouco. No terceiro eu vou melhorar mais. Lá pelo desenho número 10.000, aí já está legal. Isso é uma brincadeira, claro, né? Mas no final das contas, o desenho também é um processo cumulativo. Então, vamos praticar. O desenho tem que ser um ato de alegria. Tem que ser como dançar, como cantar, como ouvir música. Tem que ser um ato que nos faz bem. E vocês podem perceber que eu estou falando de desenho e não desenhando. Por quê? O desenho, gente, é algo que começa aqui. A primeira expressão do desenho, a percepção, é o olhar. É exatamente o processo entre a imagem chegar no cérebro, o nosso cérebro compreender o mundo e o nosso cérebro responder de volta. Na nossa percepção, a diferença de uma área de cor para outra, ela tem um limite. Esse limite é, na nossa percepção, uma linha. Então, mesmo que não tenhamos uma linha preta, nós temos uma linha definindo espaço, forma, plano, né? Imagine os primeiros humanos também andando na natureza. Eles sabiam se orientar vendo esses planos desenhados, gente. O desenho de uma linha de montanhas no céu azul. Isso precedeu a percepção de linguagem, né, artística. Aí vem a diferença, que é a base de muitas linguagens de desenho, o desenho figurativo. Se eu desenho um quadrado, eu estou desenhando algo figurativo. Por quê? Representa, obviamente, o quadrado. Se eu faço linhas assimétricas, ou uma espiral de linhas, uma massa de linhas, que não há uma conexão de espaço, ou geometria, ou alguma coisa que dê um sentido de figura a essa forma, ela é abstrata. Por mais estranho que pareça, nós não desenhamos intuitivamente de forma abstrata. O desenho abstrato é preciso uma compreensão, uma percepção que ela vai evoluindo para compreendermos o abstrato. Imagine o seguinte: se os nossos ancestrais resolvessem ser assim, não, eu quero virar um artista abstrato, e tivesse feito nas cavernas, né, há 40.000 anos atrás, um monte de linhas abstratas, nós não entenderíamos nada, não saberíamos o que aconteceu, não entenderíamos o que eles estavam vendo. O que nos permitiu e nos permite ver o que esses seres humanos pensavam. É o desenho de figura, é o desenho da forma, feita de uma maneira que tenha definição em linhas, em diferença de formas, em reconhecimento dessas formas. Todo desenho, ele guarda nele um pouco da gente mesmo, né? Vocês desenhando, vocês estão desenhando um pouco de vocês ali. Por quê? Porque são vocês que viram aquilo. São vocês que pensaram naquilo. São vocês que memorizaram ou conceberam aquele desenho. Então aquilo é parte de vocês. Se vocês desenham um ser humano, vocês estão desenhando de certa forma vocês mesmos. Se eu desenho mão, vai ser a lembrança da minha mão impressa naquela expressão de desenho.
pode ser uma mão com 4 dedos, pode ser um personagem, né, de animação que tem uma proporção tão diferente que não dá para reconhecer inicialmente eu no meu desenho, mas continua ali. A arte do desenho, ela sempre seguiu regras. Os desenhos, eles eram pedidos ou organizados para uma finalidade. Eu vou desenhar uma figura, quero fazer movimento na figura humana, eu tenho que ter uma compreensão técnica. Primeiro, em relação à figura, eu preciso compreender como a figura mexe. Eu preciso compreender um pouco de conexão entre articulações. Se eu quiser tornar isso mais expressivo, mais dinâmico, a percepção da anatomia, não para fazer uma cirurgia no final das contas, mas para compreender por que o meu esqueleto mexe daquela forma. E também eu preciso compreender tecnicamente como a luz cria a sombra. Como um objeto é determinado pela luz que está sendo direcionada para ele, que segue uma regra, a famosa regra chamada física. Então, como a luz segue isso, o desenho de algo que é iluminado por um ponto de luz também segue isso. Eu quero desenhar objetos em profundidade, eu preciso aprender regras de perspectiva. Eu quero desenhar objetos num espaço, eu preciso aprender regras de relação de proporção, construção desses objetos. Então, tudo vai seguir regra. E outra coisa que eu gosto sempre de pensar, primeiro aprendemos as regras, para depois quebrar as regras. Porque seguir apenas uma regra não tem a menor graça. A nossa liberdade para fazer algo é o que nos faz bem. Eu escolho desenhar. Logo, eu quero aprender o que é necessário para o desenho. Se eu acho que eu já sei desenhar e que eu aprendi talvez o suficiente, muitas vezes nós ficamos presos numa gaiola de percepção. É necessário sempre estudar. Eu procuro estudar até hoje. Eu procuro estudar, praticar, observar, buscar novas formas, novas técnicas, porque eu sei que o momento que eu deixar de fazer isso, eu vou travar, eu vou parar nesse processo. E se eu parar nesse processo, eu também vou perder a minha habilidade em ensinar cada vez mais. Vamos começar a desenhar? Vamos começar a colocar regularmente no YouTube, para vocês verem. Toda semana vai ter uma aulinha. Se vocês gostarem, se vocês gostam de desenho, dá like, comenta, se inscrevam no canal. Essas coisas que eu não estou muito habituado, mas é muito legal. Às vezes eu me sinto um dinossauro em certos aspectos, mas é normal, né? Então nós chegamos num momento da vida que viramos dinossauros. Mas isso também pode ser bom. Dinossauro era muito legal, afinal de contas.